A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 3. Tema desta semana: a única linha ministerial. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 50. A revelação da economia neotestamentária de Deus. Hoje temos a Bíblia, por meio da qual o Espírito pode conceder-nos revelações. Entretanto, eu diria que Paulo é o único homem que recebeu a revelação da economia de Deus diretamente do Senhor. Ele não aprendeu de homem algum, mas foi arrebatado ao terceiro céu e depois ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, de acordo com sua segunda epístola aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Essa epístola foi escrita no ano 57 depois de Cristo. E Paulo relata que essa experiência teria ocorrido 14 anos antes. Versículo 2. Constata-se, portanto, que sua experiência de arrebatamento teria ocorrido no ano 43 depois de Cristo. Nesse ano, Paulo estava em Tarso e recebeu essa visão para completar a palavra de Deus. Logo após obter a completa revelação da economia de Deus no Novo Testamento, Barnabé foi buscá-lo para levá-lo a Antioquia. Deus é amor e luz, e habita em luz inacessível. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16 e 1 João, capítulo 1, versículo 5. O que Paulo viu e ouviu vai além da esfera física e humana, a qual estamos habituados. São coisas inescrutáveis que transcendem o que podemos ver e entender. Paulo foi levado à esfera de Deus, ao plano espiritual, e conseguiu voltar. Contudo, concluiu que seria impossível explicar e descrever o que vira e ouvira. Nós vivemos na dimensão terrena, que é limitada pelo tempo e espaço. Vemos as coisas através de 3 eixos no plano tridimensional: X, Y e Z. É um mundo cartesiano material, onde tudo se resume naquilo que conseguimos ver e entender. Porém, Deus está em outra dimensão. Ele está no plano espiritual. Por isso era difícil para Paulo descrever aquilo que tinha visto e ouvido, pois eram coisas inefáveis e simplesmente impossível de descrevê-las por meios humanos, porque Deus é luz e amor. Onde ele estiver, haverá ali uma esfera cheia de amor e luz. A resistência ao ministério da nova aliança em Jerusalém. A economia de Deus no Novo Testamento é levada a cabo por meio do ministério da nova aliança. Em determinado momento, Pedro estava à frente desse ministério e enfrentou dificuldades para levá-lo adiante. Os líderes dos judeus se opunham à igreja e a assolavam. Herodes mandou prender alguns da igreja e ordenou a morte de Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro, com o objetivo de matá-lo. Entretanto, havia oração incessante da igreja a favor dele diante do Senhor. Atos 12, do 1 ao 5. Querido leitor, perceba que sem a oração da igreja, os apóstolos não têm como realizar a obra de Deus. Portanto, é fundamental orar por tais irmãos. Se analisarmos pela lógica, não havia como Pedro sair da prisão, pois estava acorrentado e guardado por sentinelas. Contudo, como a igreja orava incessantemente por ele, Deus enviou um anjo para libertá-lo. As cadeias que o prendiam caíram. O anjo o conduziu para fora da prisão, e ao passar pelas sentinelas, o portão se lhe abriu automaticamente.
saindo enveredaram por uma rua. Então Pedro caiu em si, pois até aquele momento não sabia se o que ocorria era de fato real. Ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida em oração. Chegando lá, os irmãos ficaram surpresos e custaram acreditar que Pedro realmente tivesse sido libertado. Ele lhes contou como o Senhor o tirara da prisão e ficaram atônitos. Atos capítulo 12, versículos do 6 ao 16. Pedro não tinha mais espaço para pregar o evangelho publicamente em Jerusalém, por isso teve de se ocultar em outro lugar. Todavia, era necessário dar prosseguimento à obra do Espírito, de levar o evangelho a todas as pessoas. Com a saída de Pedro de Jerusalém, um grupo de pessoas que defendia a condescendência, ou seja, uma fé em Cristo, misturada às tradições do Antigo Testamento, passou a ter grande influência na igreja. Atos 15, 5. Isso está em desacordo com a verdade do Evangelho, pois ninguém é justificado por obras, mas somente pela fé em Cristo. Barnabé e Saulo, separados para a obra. Devido a essa esfera cheia de mistura que havia em Jerusalém, o Senhor não tinha mais caminho para atuar na igreja naquela cidade. Porém, possuía total liberdade em Antioquia. Havia paz, unidade e unanimidade entre os irmãos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículos do 1 ao 3. O avanço do Evangelho por intermédio de Barnabé e Saulo. O Espírito separou e enviou Barnabé e Saulo para uma viagem missionária. Eles passaram por várias cidades anunciando o Evangelho e, diante da resistência dos judeus, voltaram-se para os gentios. Em Icônio, grande multidão creu no Senhor, o que despertou a inveja dos judeus incrédulos, que se associaram às autoridades para capturar os apóstolos. Estes, sabendo dos planos dos judeus, fugiram para Listra. Nessa cidade, um paralítico de nascença foi curado, e a cidade se alvoroçou em face desse milagre. As multidões achavam que deuses haviam descido para estar entre eles e queriam adorar os apóstolos, que clamaram para que não fizesse isso, e, aproveitando a oportunidade, pregaram-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. Atos capítulo 14, versículos do 1 ao 18. Mais tarde, judeus de Antioquia e Icônio vieram e, instigando as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Contudo, Paulo se levantou e seguiu para anunciar a palavra em Derbe. Nessa cidade, fizeram muitos discípulos para o Senhor e depois retornaram às cidades já visitadas para fortalecer os irmãos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mesmo diante de muitas tribulações e perseguições, mostrando que o importante é estar apto para entrar no reino de Deus. Por fim, regressaram a Antioquia a fim de ter comunhão com a igreja, que os havia encomendado a graça de Deus, enviando-os para a obra. Atos capítulo 14, versículos do 19 ao 28. O Evangelho tem de avançar, e nada nem ninguém pode detê-lo. Quando os apóstolos se dispõem a anunciar a palavra em outros lugares, enviados pelo Espírito, a igreja deve persistir na intercessão por eles,
para que a obra do ministério neotestamentário seja realizada, alcançando outras pessoas, cidades, países e continentes. Se a igreja em espírito for junto com os apóstolos, apoiando-os em oração, os devidos frutos serão produzidos para satisfazer a Deus. Mais uma vez, por favor, perceba quão importante é a oração da igreja para o avanço do ministério da nova aliança. Paulo e Barnabé, seguindo a orientação do Espírito e em comunhão com a igreja, foram enviados para anunciar o Evangelho. Os apóstolos abriram mão do conforto da igreja em Antioquia e se dispuseram a sofrer para cumprir a vontade de Deus, dedicando-se à obra do ministério da nova aliança. Nessa primeira viagem missionária, vários frutos foram produzidos e muitas igrejas foram levantadas. Se nossa meta é obter galardão e participar do reino milenar, no fim desta era, não podemos ter um viver leviano, mas sim restrito, sob a direção do Espírito, para agradar a Deus. Ainda que tenhamos nossas profissões, nosso único foco deve ser servir ao Senhor no ministério neotestamentário, como uma testemunha viva. Paulo e Barnabé conseguiram executar a obra de Deus na região da Galácia, mesmo em meio a muita oposição dos judeus, pois mantinham o foco. Da mesma maneira, nós não devemos olhar para as dificuldades, pois Deus é poderoso e nos guarda para executarmos sua vontade. A obra é dele e nos cabe apenas crer e confiar.